no valor de R$100 mil por hora parada para os donos das transportadoras que não voltarem à atividade. Nós temos hoje a convicção de que, além do movimento paredista, existe um lockout. A Polícia Federal já tem inquéritos abertos para investigar essas suspeitas. Os empresários suspeitos serão convocados, serão intimados, segundo nos informou na reunião o diretor-geral da Polícia, o Dr. Rogério Galor, que também nos informou que já existem pedidos de prisão, que já conseguiram informações suficientes para alicerçarem pedidos de prisão que estão aguardando manifestação da Justiça. As primeiras ações realizadas ontem na área do abastecimento já trazem resultados positivos. As termoelétricas de Roraima já foram abastecidas e as de Rondônia estão em abastecimento. Os aeroportos de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, de Porto Alegre, os aeroportos do Rio de Janeiro estão abastecidos e operando. Temos ainda situações graves na questão do abastecimento, situações essas que pretendemos normalizar no dia de hoje com o abastecimento de importantes aeroportos. Viracopos também está abastecido e em funcionamento. Nós conseguimos trabalhando na desobstrução de pontos de bloqueio, conforme o planejamento dos gabinetes de crise criados, inclusive em vários estados. Temos ações, temos tido colaboração e integração através de gabinetes de crise já estabelecido em vários dos estados da federação. O que preocupou sobremaneira o presidente Temer, na reunião de hoje, o presidente participou da reunião pessoalmente, é a situação da saúde. Não obstante nós tenhamos os principais hospitais do país em funcionamento, abastecidos, os seus estoques são diminutos e existe nesse momento uma grande preocupação com essa questão. Em função disso, já foi determinada a aplicação de multa em caminhões que estejam transportando insumos de saúde, insumos da área de saúde e que estejam parados aderindo ao movimento. O presidente está muito preocupado com a questão de vidas humanas. Nós temos a questão do sistema também de transporte de órgãos transplantados, nós temos tratamento de água para hemodiálise, questões aonde os estoques que permitem o ainda funcionamento são reduzidos e onde se faz emergencial o abastecimento. Uma grande preocupação do presidente Temer na reunião do dia de hoje foi em relação a esta situação. Sabe, nós tivemos também notícias não felizes em relação ao abastecimento de aves, de alimentação para aves. Já temos a morte de milhões de aves, mas o presidente, obviamente, ficou mais preocupado, não obstante saiba da gravidade da questão, né, desses produtores que estão aí não podendo alimentar a sua produção. O presidente ficou muito mais preocupado e chocado com a possibilidade da perda de vidas de vidas humanas. Então estamos tomando ações emergenciais nesta área. O mais que nós temos a dizer é que nós temos um acordo. Esse acordo é uma proposta
para todos os caminhoneiros do nosso país, é uma proposta vantajosa. Nós não encerramos ali o diálogo, que o acordo estabelece, é o estabelecimento de uma trégua, com a paralisação do movimento, para que possam ocorrer, inclusive, novas negociações, e nós renovamos o apelo aos senhores e transportadores, empresas transportadoras, e aos senhores e senhoras caminhoneiros e caminhoneiras, porque temos caminhoneiras, no sentido de que retomem a sua atividade e cumpram com a sua missão e o seu dever de bem abastecer a população brasileira. A proposta que apresentamos através desse termo de acordo é positiva, ela abre um prazo, inclusive, para posterior negociações. O governo está sendo até criticado por isso, mas reconhece que existe justiça na pauta, em vários itens da pauta de reivindicações que nos foi apresentada, e por isto negociou, por isto concordou com várias das reivindicações, e nós, nesse momento, pleiteamos esse gesto de boa vontade em relação à população brasileira, que está sofrendo em função desse movimento paredista. É o que eu tinha a dizer. Teremos perguntas? Sim, temos 3 jornalistas inscritos. Estou à disposição. Primeiro jornalista, Guilherme Mazui, TV Globo. Sim, Guilherme. Ministro, bom dia. Sobre os pedidos de prisões, o senhor tem como dar mais detalhes? Quantos são? Quem são os alvos, né? Quantos alvos são? Uma outra questão. Há registro de que caminhoneiros estão desbloqueando as rodovias, mas seguem parados, o que não encerra a greve. O governo tem como resolver isso? E uma outra questão é a seguinte: há motoristas suficientes para assumir o volante, né, no caso de requisição de bem, e levar, né, os caminhões até o destino final? Que se especulou que o governo poderia contratar motoristas. Isso está em questão? Qual foi o segundo item? Há registros de que motoristas eles liberam as rodovias, mas seguem parados, e aí continua a greve. Tem como resolver isso? Bom, primeira sua resposta em relação aos inquéritos. Na verdade, isso é uma informação em relação à qual a Polícia Federal não pode oferecer mais detalhes. Então, a informação que nos foi repassada e que eu repasso aos senhores foi essa, de que já existem inquéritos, existem investigações preliminares, existem inquéritos, algumas dessas investigações já justificaram a abertura de inquéritos, e alguns desses inquéritos já trouxeram base sólida, inclusive para que fossem solicitados a prisão de alguns desses suspeitos. Quanto à liberação, a crise ela se resolve no momento em que o caminhoneiro, a caminhoneira voltar a cumprir a sua missão de transportar as mercadorias necessárias e até imprescindíveis para a vida brasileira. Então, o fato de acontecer o desbloqueio da estrada, ele é positivo, mas a permanência parada, até porque muitas vezes esses caminhões parados se constituem um constrangimento para aqueles que querem trabalhar, né? Ela não é solução. Ajuda, né? Mas não é a solução. Terceiro, se nós temos motoristas, o governo vai atuar, sim, utilizando motoristas que existem já prestando serviço ao governo em vários dos órgãos, federais, estaduais. Podemos, sim, abrir a possibilidade de contratação de motoristas, mas não é esse o objetivo. O objetivo é de que, e nem a solução, não é nem o objetivo nem a solução.
O objetivo e a solução é que os trabalhadores de transporte voltem a trabalhar e produzir. Sim. Segunda pergunta, Matheus Chu, Rádio Gaúcha. Bom dia, ministro. Bom dia, Matheus. O governo ainda considera que é uma minoria radical e barulhenta que está sustentando os protestos? Ontem o ministro Padilha disse isso, o presidente disse mais cedo, mas hoje as informações que a gente tem, levando em conta não só os números da Polícia Rodoviária Federal, mas das autoridades estaduais e até dos acessos municipais bloqueados, as informações são de que os protestos aumentaram neste sábado. Então o governo ainda acha que é uma minoria barulhenta e o senhor disse que o diálogo não foi interrompido. Vocês cogitam chamar novamente os representantes de entidades para tentar insistir com eles na orientação para que os motoristas voltem a rodar? Quando eu informo que o diálogo não está interrompido, isso é resultado do fato de que estão acontecendo conversas, tanto com lideranças que aqui estiveram, como com outras lideranças. Tá? Todavia, nós expressamos a convicção de que temos uma boa proposta e, mais do que isso, de que outros avanços só poderão ser conquistados com tempo. Um tempo para que se realize, com tempo para que estudos sejam feitos. Então, é nesse sentido que nós apelamos. Apelamos para que os trabalhadores voltem a produzir e voltem a trabalhar, os trabalhadores dos transportes. Quanto a ser uma minoria radical ou não, nós recebemos, sim, muitos informes de trabalhadores que entenderam que a proposta é boa e que queriam voltar a trabalhar, né, mas que houveram impedimentos nesse sentido, ou constrangimentos. E isso somado ao fato de termos avaliado algumas manifestações via redes sociais, onde o radicalismo esteve absolutamente presente. Todavia, hoje e desde sempre, o que nós tivemos a certeza é de que nós precisamos que todos os trabalhadores voltem a produzir. Se nós temos uma força tão grande hoje no transporte de cargas, é porque o número de trabalhadores e a força do seu trabalho é necessária para a normalização da vida brasileira. Positivo? Última pergunta, Viviane, EPTV. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Viviane. Eu gostaria de saber se as tropas do Exército já estão nas ruas, especificamente se estão indo para a refinaria de Paulínia. A gente tem algumas imagens do Exército saindo lá em Campinas. A pergunta é se eles estão chegando na refinaria de Paulínia. E qual o plano para as refinarias e para as distribuidoras de petróleo? A gente sabe que em Ribeirão Preto as distribuidoras estão paradas, ainda bloqueadas por caminhoneiros. Se tem alguma ação para os aeroportos pequenos e previsão? O senhor falou que os grandes já estão funcionando, mas os pequenos, Ribeirão Preto, por exemplo, diz que só tem combustível até amanhã. Se fala aeroportos. Isso. Tá. E se tem alguma ação para a retomada do transporte de cargas? Deixa eu ver aqui, vou ler para você a decisão judicial ontem obtida pela nossa Advocacia Geral da União, pelo governo, para que nós pudéssemos lidar com a crise até de abastecimento. Nos preocupa muito nesse momento o abastecimento. Então, autorizo que sejam tomadas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos poderes executivos estaduais, no resguardo da ordem Então, tanto o Poder Executivo Federal quanto os poderes executivos estaduais estão autorizados a agir no âmbito das suas forças. O presidente Temer ontem decretou uma GLO
para todo o território nacional, que permite o emprego das Forças Armadas nessas operações, como de resto estão sendo empregadas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e toda digamos, a estrutura de governo. Mas não quer dizer que nós vamos ter o Exército nas ruas. Nós já temos efetivos das Forças Armadas trabalhando em ações específicas, que já devem, inclusive, ter sido do conhecimento dos senhores. Quanto ao que nós vamos fazer, se vamos atuar em Paulínia, hoje eu não tenho, digamos, não participo do planejamento dessas operações. Inclusive, o planejamento das operações não está acontecendo aqui nessa sala de situação. O planejamento das operações está acontecendo lá no Ministério da Defesa, onde existe um outro grupo reunido, especialmente com o Ministério da Segurança e com representantes dos outros ministérios, onde ali se coloca o planejamento das operações que são sugeridas e solicitadas pelos demais órgãos do governo ou via da sociedade. Essa questão, por exemplo, da saúde, é uma situação que nos chega hoje, né, com muita veemência, a partir de várias entidades ligadas à saúde do país que nos alertam. Eu recebi diversas mensagens, nos alertam para os riscos à vida humana que podem advir da não normalização do abastecimento. Por isso, o presidente Temer tomou a decisão na reunião de que a questão da saúde fosse hoje uma prioridade. Era o que eu tinha. Está encerrada a coletiva, voltaremos no final da tarde.